A paz do Senhor, este é o canal Filha de Deus. Subscreva o canal para ter acesso a mais vídeos. Coloque o like, contribui para a obra. E partilhe, leve esta palavra para mais pessoas, porque nós pretendemos que Cristo, a verdade, chegue para eles. A Bíblia fala que o inimigo deste mundo colocou uma cegueira espiritual sobre os incrédulos, para não verem a graça de Cristo Jesus. Então partilhe esta palavra para que possa despertar aqueles que dormiram, amém? Então nós vamos estudar, vamos falar um pouco sobre o pecado, vamos falar um pouco sobre conhecer a Deus, vamos falar um pouco sobre estar em Deus. Será que eu posso estar no pecado sendo que eu estou em Deus? Então isso temos em 1 de João, capítulo 1, versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? A Bíblia está a dizer que Deus é luz e se nós estamos nele, nós também devemos ser luz. Deus é bom, Deus é amor, então também esta bondade, este amor nós devemos ter. E Cristo Jesus lhe pergunta qual é o maior mandamento. Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Primeiro amar a Deus. E depois amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí que ainda estão a dizer, se estamos na luz, nós temos comunhão um com os outros. E somos justos. Porém, se também nós dissemos que não pecamos, se eu dizer que eu não peco, eu estou a mentir. Não tem a ver com a verdade. Porém, quando eu peco, eu devo me arrepender, confessar o meu pecado, que Deus é fiel para me perdoar. Porém, o facto de eu pecar ou eu ter erros, que o pecado é transgredir contra a lei, é desobedecer a palavra de Deus, eu não vivo nesta prática. Pode acontecer, e quando acontece e a verdade chega até a mim, eu me arrependo, peço perdão e não volto a fazer. Porém, a quem vive nesta prática e ainda assim está numa igreja física, um templo, e diz que conhece a Deus e diz que está com Deus. E nós vemos que Deus é luz e não pode estar onde há trevas. Vamos agora no capítulo 3 deste mesmo livro de 1 de João. A partir do versículo 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E Cristo Jesus diz que aquele que cumprir os 2 mandamentos que vos falei, né, que é amar a Deus em primeiro lugar e depois amar o próximo como a si mesmo, este cumpre a lei, porque a lei se resume nestes 2 mandamentos. Quer dizer que aquele que tem o amor consegue cumprir a lei, consegue obedecer, consegue dar seguimento àquilo que é a boa vontade de Deus para a nossa vida. Vamos continuar e no versículo 5 diz: sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Ou seja, Cristo morreu na cruz para nos tirar o pecado, por Ele foram imputados os nossos pecados e por Ele nós somos justificados. Porque é pela fé que nós somos salvos. Bem, vamos dar continuidade. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. É o que eu falei outra hora. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Ou seja, quem vive debaixo da desobediência, ou seja, da transgressão da palavra de Deus, quem vive a pecar constantemente, ou seja, é dominado pelo pecado, esse não viu nem conhece Jesus. Pode falar assim como já disse, eu te conhecia pelo ouvir, Senhor, mas agora eu te sinto, eu te compreendo, eu te vejo. Então, muitos ouvem a falar de Deus, muitos também falam de Deus, muitos também falam de Jesus, porém não o conhecem, porém não estão com Ele. Versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis, estamos em 1 de João 3, versículo 7. Filhos, não vos deixeis enganar por ninguém.
Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, que são as obras más, que vão contra aquilo que é a orientação de Deus, a boa conduta, os princípios que vêm de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Olha aqui que diz. Aquele que não ama o seu próximo, aquele que não ama o seu irmão, este não procede de Deus. Este não é de Deus. E não sei o que vos fala, a Bíblia que está a dizer, todo aquele que vive da prática do pecado, este é filho do diabo. Infelizmente, é o que diz a palavra. Porém, Cristo Jesus nos justifica e, pela confissão, arrependimento, nós podemos deixar de viver nesta prática do pecado. Porque o Espírito de Deus, que Cristo disse, não vos deixarei só, vos enviarei o Espírito da verdade, Ele vos guiará. Esse Espírito de Deus é que nos concede o domínio próprio e podemos encontrar os seus frutos em Gálatas 5, versículo 22 a 23. E lá tem o domínio próprio. Então o Espírito de Deus te concede o domínio próprio. E este mesmo domínio próprio te faz não ser levado pelo instinto da carne, que te leva à prática do pecado, que te leva a desobedecer, que te leva a maltratar, a fazer coisas que acabam por gerar efeitos ou consequências negativas para a tua vida e para o próximo. E nós vemos aqui que aqueles que estão ou que vivem na prática do pecado, esses são filhos do diabo, não são filhos de Deus. É a palavra de Deus. Então vamos para Romanos 6, 10 a 14. Se diz a palavra do Senhor. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Então nós estamos aqui a falar, a Bíblia está a dizer, porquanto se morremos com Cristo Jesus lá naquela cruz, Ele que veio como cordeiro sem mácula, sem falhas, sem pecado, morreu por nós, com Ele ressuscitamos, ou seja, nós morremos para o pecado e ressuscitamos com Cristo para a vida, não só física, mas espiritual. E aqui está nos diz, o apóstolo Paulo vem dizer o quê? Não reine sobre vós o pecado não pode reinar sobre nós. Por quê? Porque o inimigo deste mundo já foi julgado. Quem está a reinar é Cristo Jesus. E se nós estamos nele, não tem como o pecado reinar, porque quem reina é Ele, quem reina é a vida. E nós acabamos por ser filhos de Deus e gerados de Deus. Cristo Jesus vem nos dizer que não tem como uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dá bons frutos. Quer dizer que se Ele foi o cordeiro sem mácula, Ele não pecou, Ele esteve em santidade, em todo momento foi justo e trouxe a palavra de Deus, assim como Ele foi sobre esta terra fisicamente, nós seremos. E também com Ele seremos glorificados no dia que Ele virá buscar os justos. Amém? É o dia que nós todos esperamos, o dia que acabará essa transgressão, acabará a maldade, acabará a dor, a morte e que iremos para a vida eterna. Vamos agora para 1 de João 5. Temos em 1 de João 5, versículo 18 a 19.
Estava aqui à espera de uma confirmação de alguém. Aí a dar um feedback, diga amém, amém. Toda injustiça é pecado. E há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Amém? Até aqui. Então podemos compreender que todo tipo de injustiça, às vezes nós gostamos de nos beneficiar, ter uma cunha, e de uma forma indireta acabamos por ser injustos para com as pessoas ou conosco mesmos, ou com a Constituição, as autoridades dos países, para nos beneficiarmos. Isso é injustiça. Acaba por ser pecado. Porém, a Bíblia está nos dizer que há pecado que não é para a morte, que não nos leva à morte. Porém, acaba e é pecado. Acaba por ser pecado. Mas a Bíblia está a dizer que todo aquele que é filho de Deus, o maligno não lhe toca, não lhe pode tocar. Ou seja, não pode pesar sobre o filho de Deus um pecado que lhe mate. Enquanto esse permanecer na justiça, esse realmente a Cristo Jesus conhece. E mais uma vez, podemos confirmar que aqueles que são nascidos de Deus não vivem em pecado. 1 de João 3, 7, 10. 1 de João 3, 7, 10. Sim, diz a palavra do Senhor. Faço a correção que deste já passamos e vamos para Colossenses 3. Amém? Assim diz a palavra do Senhor no versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus. Amém? Então nós vemos aqui as virtudes, as boas obras, as boas práticas daqueles que estão em Deus, daqueles que estão em Cristo Jesus. E vamos ver um pouco daquilo que nós temos que deixar morrer, aquilo que nós temos que deixar de fazer, que é o pecado, que é aquilo que transgride contra a palavra de Deus, que é aquilo que acende a ira de Deus e nos leva à morte. Encontramos em Colossenses capítulo 3, no versículo 5 a 11. Diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém?
Então nós vamos ver aqui que Cristo é tudo em todos. Não tem a ver em sermos circuncisados, não tem a ver com a aliança, com a aliança da lei, mas tem a ver com a nova vida, tem a ver com o novo homem, o novo Adão, ou seja, o primeiro Adão da primeira aliança, ele pecou, ele transgrediu e fez com que todos se tornassem filhos da desobediência. O pecado começou a dominar o homem. Porém, Cristo Jesus, como o novo homem, o Cordeiro sem mácula, o Verbo que se fez carne, ele veio na plenitude da sua santidade, se fez homem, para que nos mostrasse para que pudesse nos mostrar que com ele nós conseguimos viver tudo quanto ele viveu nesta terra, que com ele nós já não precisamos de estar no pecado, e ele nos convida a nos despirmos do pecado, a nos despirmos de toda a maldade, de toda a impureza e nos revestirmos do novo homem, né? Cheio de bondade, na santidade, na glória de Deus, ou seja, deixarmos as trevas, deixarmos as transgressões, deixarmos a maldade e irmos para a luz, irmos para o amor, irmos para a alegria, irmos para a harmonia, comunhão com os irmãos, com os homens, e em tudo que a graça de Deus possa estar sobre a nossa vida, amém? Então eu espero que este pequeno momento que aqui estivemos, Deus possa falar sobre a tua vida. E se há algum pecado em ti, que não é porque você pecou e pediu perdão e não te fez efeito nenhum, ainda assim você se pecou, pediu perdão, se arrependeu, amém. Mas porém, se você ora e há um pecado que domina o teu corpo e você não consegue se desfazer, é porque você está a ser conduzida pelo pecado, é porque você está afastada de Deus. Então, confesse este pecado, arrependa-te deste pecado. Medita nesta palavra para que você possa se libertar e traga à tua memória que Cristo morreu na cruz, ele ressuscitou e ele te dá a graça e que pela fé somos salvos. Então deixe essa prática, tire as vestes antigas e se torna uma nova criatura, amém? E o Espírito da verdade certamente te guiará e te fortalecerá. Então oremos, porque Deus é maravilhoso, bondoso em todo momento. Pai Todo-Poderoso, eu te dou graças por esta palavra, porque aprendemos e vimos que Tu és luz, então em luz também devemos estar. Pai, que todos aqueles que me ouvem e que buscam estar contigo, buscam te conhecer, possam permanecer na luz em nome de Jesus. Que a verdade que é Cristo Jesus chegue em suas vidas em nome de Jesus. E que possam também estar selados com Teu Espírito. Assim como ouvimos a Tua palavra, aqueles que são Teus filhos, o maligno nada pode nos fazer. Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pela Tua justiça. Glorificado seja Teu nome em todo momento. Amém. Deus vos abençoe.